dia novamente, né? Agora de forma mais oficial. A gente está indo para o nosso último encontro, né? Física Entrevistas, e hoje com o tema esporte e gênero. Acho que assim, é uma pauta que não esgota nunca, né? Que está muito presente, eu acho, muito presente nas atividades do curso, muito presente nas nossas equipes esportivas. Acho que depois a Andressa, principalmente, vai falar um pouco mais sobre isso também. Está muito presente também no nosso cotidiano lá do PEI, onde a gente, há um tempo já, né, opta por mais do que trabalhar essa temática, debatê-la, né, no dia a dia, tentar entender, tentar trazer novas formas de trabalhar, enfim, essa pauta que é tão importante, né, e que, bom, não vou nem, acho que aí durante as falas a gente vai ter, vai entrar um pouco mais, né, mas não vou nem entrar na questão do quanto me parece, eu acho que a gente conversando aí durante a semana, a gente não está conseguindo evoluir, né, nessa pauta de gênero, né, quando a gente acha que a nossa sociedade ela evoluiu, acontecem episódios assim inacreditáveis, né, como o que passou essa semana, mas enfim, por isso, né, isso já justifica a gente estar aqui falando disso. Então, convidamos, né, para o encontro de hoje a nossa colega Andressa, que trabalha com a gente nas equipes, que atua no PEI, então vai trazer um pouco da nossa prática, né, falar pela nossa casa. A Rebeca Homer, que é aluna, né, do curso de Educação Física e que depois vai falar mais um trabalho de conclusão de curso muito legal sobre essa temática dentro dos currículos dos cursos de Educação Física. E a Joana, que, bom, tem uma vastíssima experiência, né, e aí o que eu acho muito bacana, assim, que é uma experiência acadêmica, mas uma grande experiência profissional também, né, e estava agora há pouco ainda comentando aqui que foi aluna do Jorge, que histórias, né, da ginástica, enfim, mas que a gente sempre acaba valorizando. Entrevistas foi pensado um pouco para falar mais pelo lado assim de atuação mesmo, né? A gente não queria ficar no debate simplesmente pesquisas aqui. Então, quando a gente consegue casar essas duas coisas, eu acho que o debate sempre fica bem interessante. O Tobias, que está aqui junto na nossa organização, vai me ajudar na mediação aqui do encontro. E a gente tem também o Anderson e o Diego, nossos monitores das equipes, que estão dando uma força aqui, estão no backstage aqui nos ajudando. A ideia, então, a gente tem uma sequência de perguntas e a gente vai um pouco revezar, assim, começando, bom, pergunta 1 por uma convidada, e depois na segunda a gente começa com outra, mas assim, sintam-se à vontade, as três, de ser aquele debate mesmo, né, de, bom, tem um pitaco para dar na resposta do outro, pedir a palavra, então fiquem bem à vontade quanto a isso. Para quem quiser fazer perguntas, a gente indica que coloque lá no chat, no final, lá no tempo que a gente tiver, essa pergunta até poderá ser feita aqui, abrindo a câmera e falando, mas acho que é legal como registro, até para a gente ir organizando. Tem a pergunta, para não perdê-la, coloca lá no chat, que aí a gurizada também, o Anderson e o Diego, vão estar ajudando nisso. Certo? Então, bom dia novamente a todos. Vou passar aqui rapidamente, né, para a Andressa, para a Rebeca e para a Joana, para se apresentarem um pouquinho e a gente já começa com as perguntas, pode ser? Então, aproveitando a fala do Augusto, eu me chamo Andressa, trabalho no PEI já há 9 anos, o tempo passa rápido, quando vê, já foi. E também sou professora da rede estadual aqui do município onde eu resido, que é Sapucaí do Sul, e estou muito feliz em poder estar aqui debatendo sobre esse assunto que, antes de mais nada, não é só o trabalho, é uma questão de experiência pessoal mesmo, enquanto mulher na nossa sociedade, né? Ainda mais relacionada à questão do esporte. Então, queria agradecer a oportunidade
e parabenizar também por a gente estar aqui hoje. Espero que seja uma manhã bem produtiva. Obrigada. Então, pessoal, eu sou a Rebeca Homer, sou formada na Unicinos no curso de Educação Física em licenciatura, e esse semestre que vem vou concluir, então, o bacharelado. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos de São Leopoldo, com um projeto de dança, pilates e câmbio para idosos, e estou imensamente honrado de estar participando aqui dessa conversa tão importante, né? Agradecer aos coordenadores do curso, um abraço simbólico aí ao Dida, ao Edinaldo, que são professores que, durante a minha trajetória, eles me provocaram, né? Eles fizeram vários atravessamentos aí e fizeram a minha formação ganhar um sentido, né? Então é isso, também estou imensamente honrada de estar participando dessa conversa aí com a Alessandra e com a Joana, né, que são mulheres fantásticas, e é isso aí. Acho que as relações de gênero na educação física é uma temática extremamente necessária, e ela não é difícil, né, ao contrário que muitos aí problematizam. Eu acho que vai ser uma conversa muito, muito boa. Oi, bom dia. Então, eu sou a Joana. Fiquei muito feliz também com o convite do Jorge. A gente tem, enfim, se encontrado online em algumas atividades, né? E eu acho que é bem isso que o Augusto falou, né? Eu acho que também só a teoria, ela deixa de lado todo o lugar de fala, né, que a gente tem. E acho bacana pensar, e daí esse registro que eu queria fazer, que sempre quando chamam para falar, as pessoas pensam, né, ela vem uma teórica falar sobre gênero, né, pesquisou, doutorado, pós-doutorado, e na verdade sim, mas não também, né, porque eu venho do treinamento, né, do chão, do tapete da ginástica, e as temáticas de gênero começaram a me interessar porque as pautas do corpo biológico já não respondiam às minhas questões ligadas ao treinamento na ginástica rítmica, né? Então, acho que essa visão que a educação física tem isso, né? Enxergar o corpo muito ainda como biológico, por conta da história, como a gente vai se constituindo como campo de conhecimento. Mas eu acho importante a gente ampliar esse olhar e começar a entender o corpo de uma maneira mais ampla, porque senão a gente morre na praia, né? Tá dito aí, essa semana foi um show de horrores, né? E acho que a gente precisa avançar nisso aí. Mas com questões práticas, super concordo com isso. Beleza. Joana, teu vídeo tá dando uma travadinha, mas o áudio tá perfeito, tá? Então, acho que a gente pode seguir assim. Começando, e aí acho que queria começar pela Joana, a pergunta, e depois passo a bola, né, Rebeca e André, se quiserem complementar. A gente estava pensando um pouco, e esse é algo que a gente discute assim, nas nossas atividades, qual a importância de institucionalizar, né, de oficializar ações que oportunizem experiências diversas, né, entre gêneros. Como que tu vê isso, assim? Tu acha que é fundamental a gente ter isso institucionalizado? A gente sabe que há um bom tempo a gente, em vários espaços, vem deixando as coisas acontecerem, e talvez a escola seja um desses espaços, né? E elas muitas vezes não acontecem, né? Então, mais nesse sentido, assim, o que tu acha de oficializar, de institucionalizar essas ações? Tá, vou trazer um exemplo para a gente pensar bem ligado ao esporte e ligado ao futebol, né? A gente está no Brasil, nada mais justo do que falar de futebol, que todo mundo domina mais. Eu acho que sim, é necessário institucionalizar as ações em qualquer tipo de entidade, só que eu acho que não dá para a gente se iludir que isso resolve os problemas, né? Então, não é porque eu faço na minha escola um projeto sobre igualdade de gênero que isso vai acontecer. Não é porque no meu time eu proponho times de meninos e meninas, ou até times mistos, que isso vai se resolver. E o futebol teve aí para provar, né? Quando foi a Conmebol
a Libertadores, eu não lembro de que ano agora, mas a Conmebol obrigou todos os times que estavam classificados para a Libertadores de desenvolverem ações para o desenvolvimento do futebol de mulheres, né? E realmente, tipo, todos os times tiveram que fazer alguma coisa porque era uma regra da Conmebol, mas isso não fez com que os times se sensibilizassem para a causa. Então, assim, tu pode ver, acho que não me lembro quantos times foram, mas a discrepância é enorme, né? Por exemplo, aqui, quando a gente pensa no Inter, tem a Duda, que é um ícone, né? Uma representação muito forte das mulheres no futebol. Então, sim, com a Duda puxando e com a institucionalização e a obrigatoriedade da Conmebol, sim, teve um trabalho, inclusive, de base muito forte, né? Mas não aconteceu isso em todos. Então, acho que a gente tem que ir para além da regra. Por exemplo, na ginástica a gente teve isso. A gente achou que criar campeonatos para os meninos resolveria os problemas. Não resolveu. Nem perto de resolver, nem 20% dos problemas, né? Por quê? Porque existe um preconceito muito grande. Para quem não sabe, a ginástica rítmica é o único esporte onde os meninos são proibidos de praticar, né? De competirem. O antigo nado sincronizado, hoje nado artístico, também era, mas a Federação Internacional já permite duetos mistos, né, e tá para permitir outras provas também. Mas, enfim, só institucionalizar não adianta, né, precisa de, tanto que a gente tem a Lei Maria da Penha tá aí, várias leis, né, de estupro, e elas não resolvem. Então, acho que precisa um trabalho de sensibilização muito grande, e fiquei muito feliz quando eu vi que a Rebeca fez um trabalho de conclusão de curso para mapear onde está gênero nos currículos de educação física, porque eu sempre ouço isso, né, de vários alunos, assim, agora com lives a gente fica, né, conhecendo gente de vários países, de vários estados, né, nossa, eu nunca tive isso na minha formação, se eu soubesse disso quando aconteceu isso na minha aula, se eu tivesse pensado, né, então acho que é um buraco grande aí que a gente tem na educação física ainda. Perfeito. Andressa, Rebeca, a Joana falou do futebol, só me veio também, né, além de, eu acho que não deu certo essa ação da Conmebol, além disso aconteceu dos clubes simplesmente terceirizarem, né, pegar o que já existia, agora acho que foi o Avaí que ganhou do Inter, né, que não é o Avaí, é um clube que existe há anos em Santa Catarina, esqueci o nome agora, foi lá e botou a camisa do Avaí, pronto, resolveu todos os problemas do Avaí, o clube segue exatamente da maneira que era e com todas as suas dificuldades, né. Quer falar primeiro, Rebeca? Tanto faz, Andressa. Não, eu só queria chamar atenção. Vamos lá, vamos dar mais uma aprofundada aí no esporte, no futebol feminino, né? Que é o que a gente mais tem na realidade. A Silvana Guellner, né, uma estudiosa que se debruça bastante em cima dessas questões de relação de gênero e do futebol, ela vai trazer que as mulheres, as mulheres atletas, principalmente do futebol feminino, elas vivem uma espécie de ciclo vicioso, um ciclo sem fim. O que acontece? Elas recebem menos, porque as suas competições, elas rendem menos lucro, né? Elas rendem menos lucro porque elas não têm visibilidade. E elas não têm visibilidade na mídia. Quando acontece essa visibilidade, dificilmente, né, é pela performance. E aí é um ciclo sem fim, né? Se a gente for perguntar aqui para a galera, quem é que está acompanhando o Brasileirão feminino, né? Nos jogos passados caiu aí o Inter e o time feminino do Inter e do Grêmio. Agora avançaram quatro times, né, para as finais. Amanhã acontecem essas semifinais. E aí, às vezes, a gente não está prestigiando o futebol feminino, né? E aí tem aqueles comentários, o futebol feminino é lento, ele é fraco. Né? Meu amigo, se você for analisar o futebol feminino por comparação, aí realmente eu sugiro que você não assista, né? Porque é que nem comparar uma Champions League aí com o nosso estadual, né? Essas meninas que jogam, elas não têm as mesmas estruturas, elas não têm os mesmos treinamentos, os mesmos acessos.
elas não jogam nem nos campos oficiais de competição, né? Então, eu acho que aí também fica a cutucadinha básica para a gente, enquanto apreciador do futebol, também abrir espaço, assistir um futebol feminino, pensando em tudo que essas meninas estão lutando aí. A gente vê entrevistas diversas que, né, afirmam que os próprios clubes não dão o mesmo tipo de incentivo ao futebol feminino. Então, todas essas reflexões, assim, a gente tem que também se atentar, né? Vá lá, Andrés. Fala de futebol, toca aqui no coração. Eu sou ex-atleta, né, de futebol. Estou vendo a Josi ali também, joga, né, Josi? Não sei se tem mais alguém. Mas é muito legal de poder ouvir essas coisas. Isso toca mesmo na história da gente, de vida, assim, por tudo que a gente já viveu quando se fala de futebol, de mulheres, né? E eu estou muito feliz, assim, ouvindo vocês. Sabe o que aconteceu hoje? Eu tenho uma amiga, ela tem 38 anos, eu também tenho 38 anos. E a gente jogou junto, o nome dela é Cota, não sei se vocês conhecem, ela é bem famosa, assim. Mas ela tem uma história de vida, assim, sempre treinou, sempre jogou. E hoje eu vi um texto dela, ela muito feliz, colocando que ela teve um sonho desde criança e que hoje, com 38 anos de idade, foi que se realizou por ser convocada para a Seleção Brasileira de Futebol 7. Eu não vou mentir para vocês, quando eu era criança eu também tinha um sonho de ser jogadora de futebol. Eu nunca fui convocada para a seleção, né? Tive outras participações que não vem ao caso aqui agora, mas eu fiquei muito feliz porque esse sonho dela de jovem, né, não que ela não seja agora, mas lá de adolescência, por exemplo, foi se concretizar hoje, com 38 anos de idade. E isso tem muito a ver com tudo isso que está sendo falado aqui agora. Eu sou muito sonhadora e idealista, né? Eu sei que tem os dados de realidade, que são esses que vocês falaram aqui agora, que é a realidade, não tem como fugir disso, né? Mas eu vou pegar o exemplo do futebol 7. Não existia futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul feminino. Ele foi evoluindo, foi crescendo, e hoje tem uma seleção feminina brasileira, onde essa minha amiga e que jogou junto comigo teve a oportunidade de realizar um sonho. Se não tivesse montado essa equipe de futebol 7, tendo visibilidade e oportunidade, ela também talvez não teria a oportunidade de realizar esse sonho de jogar na seleção brasileira, que é o que ela sempre almejou, e que é o que a maioria das meninas, ou enfim, meninos também, almejam, né? Quando se joga futebol. O que eu quero fazer com essa minha fala, assim, como a Joana trouxe, né, a questão cultural muito forte, quando se fala de gênero, se pensa no futebol, justamente por ser nosso país, né, e eu vejo assim, ó, que a gente está muito linkado no homem, né, não tem como a Rebeca disse, não existe comparação, é o futebol de mulheres, que fala, é outro futebol, é um ato de resistência, é um ato político, ele revela para a sociedade uma série de outras questões que não tem nada a ver com o futebol dos homens, nada a ver, não existe. Então a gente está sempre linkado com eles. Existe futebol feminino por quê? Porque o clube masculino diz que tem que ter para poder deslanchar o masculino. Então a gente está sempre linkado no masculino, né? Esse é o meu ponto de vista, tem que ter um projeto do futebol de mulheres fora o masculino. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar linkado. Mas eu ainda penso, por isso que eu falei que eu sou sonhadora idealista, que se não tivesse isso, nós não teríamos nada. Então, eu acho que esse foi um passo importante para o desenvolvimento. Não é o ideal, não é o que a gente almeja, o que a gente gostaria, mas eu penso que foi um passo super importante que oportunizou e viabilizou o futebol feminino sendo desenvolvido de uma outra maneira. Como eu disse, uma série de coisas vão rodear isso aí, né? Mas são as políticas e as legislações que a gente tenta pensar para tentar minimizar um pouquinho as desigualdades, né? Que não é o que a gente gostaria, mas eu acho que foi um passo importante, assim, sabe? Para poder tentar se desenvolver alguma coisa.
e aí sim se pensar o futebol de mulheres, que é o que a gente sempre tenta almejar e discutir aqui. Mas para finalizar essa fala, para não me alongar muito mais que isso, os espaços institucionais, que é o que nós estamos falando aqui agora, eu concordo com a Joana, eles não resolvem o problema, mas eles são super importantes para fortalecer as pessoas. Eu vejo isso, sabe? Por exemplo, assim, a gente tem um grupo Papo de Guria, que depois eu vou falar. Essas meninas, elas se fortalecem nesse grupo, a gente institucionou esse espaço para elas. A gente debate, a gente conversa, elas se fortalecem. Para, quando sair dali, elas tentarem se posicionar, tentarem saber o que dizer, sabe? E muito disso elas trazem para nós, Sora, lá no... Os guris sempre, eles vão jogar na praça, né, na rua, os guris dizem, aqui não é o PEI. É isso que acontece, é isso que a Joana está trazendo. Aqui não é o PEI. Então, mas aí elas estão tentando, né, um pouco mais fortalecidas para tentar argumentar e debater com esses meninos, né? Enfim, só para a gente pensar. E também, não podemos, na escola, vou trazer para o espaço escolar, na minha opinião, obviamente, né, o professor ou a professora, enfim, de educação física, não pode deixar de ter no seu planejamento espaços de debate sobre gênero. O esporte é um instrumento riquíssimo para isso. Não pode deixar. É como se fosse um espaço institucionalizado no planejamento do professor. Falei demais, não adianta esse tema, eu fico falando, então acho que já deu. Valeu, Andressa. Antes de eu passar para o Tobias aqui, que vai fazer a segunda pergunta, a gente sempre conta essa historinha, mas acho que é bem marcante e tem tudo a ver com isso, né? Para quem não sabe, a Andressa lá no PEI é responsável pelo futebol. E, bom, isso, para as crianças e para os adolescentes, se criou um espaço que, bom, tá muito claro, a Andressa é responsável pelo futebol. Quando tem alguma competição, quando tem algum evento, quem vai ficar junto no campo, quem é técnica, é a Andressa, ela que faz isso. Só que às vezes a gente inventa lá de jogar, tem a ABB de São Leopoldo, faz um campeonato lá aberto, assim, e nós, né, enquanto boleiros aí aposentados, a gente às vezes vai lá e participa, né, monta um timezinho para participar desse campeonato. E quem é técnica do nosso time é a Andressa, é óbvio, isso dentro do PEI já está posto, né? Só que isso causa, imaginem um campeonato, é aquele tipo de campeonato, assim, que a galera vai para lá, vai família toda para o clube, pessoal, aqueles que se passam na cerveja, né? Aqueles que vão jogar para ganhar, aqueles que vão jogar de arreganho, mas todos nos olham para a nossa equipe com uma cara muito estranha, assim, e ficam olhando para fora do campo e não entendem muito bem, né? Pô, esse monte de cara aí com uma técnica, uma mulher de técnica, e acho que ao mesmo tempo eles se dão conta o quanto a Andressa entende e sabe o que ela está fazendo. Então eu acho que é um espaço que, assim, ele nem faz parte da nossa prática, né, de trabalho, mas ele, das vezes que isso aconteceu, é tão marcante, né, e eu acho que a gente, enfim, tira tanto aquelas pessoas do lugar comum, assim, desacomoda aquele monte de homem que está lá, né, que olha de maneira diferente, que eu acho que acabou se tornando um espaço, assim, bem legal, assim, sempre conto isso porque é muito marcante. Mas, enfim, depois a Andressa pode falar mais sobre isso. Tobias, estou passando para ti aí. Bom, galera, então, bom dia a todos. Achei bem bacana o debate no primeiro, né? E só para pontuar também, né? A gente está comentando ainda especificamente sobre o futebol, né? E a quantidade de elementos que a gente trouxe aqui. E se a gente for pensar em esporte, né? Existem vários estereótipos culturais em cima de outras práticas que talvez, tipo, vou dar o exemplo da sexualidade, né? E às vezes tem esporte que não é para menino, tem esporte que não é para menina. Daqui a pouco a gente pode mais à frente discutir, né? A gente especificou mais falando sobre a questão do futebol para mulheres, né? Mas a quantidade de fatores que a gente encontra dentro do assunto gênero, que o Augusto comentou lá no início, que provavelmente a gente não vai superar aqui hoje, e talvez por tempos a gente não vai superar porque vai mudando e a gente tem que estar sempre discutindo, né? Mas, puxando então agora... Oi? Alguém... Professor Luiz. O professor Luiz ligou o áudio.
O cara da recreação é assim, ele entra sempre fazendo bagunça, né? Fazendo baderna, né? Vou fazer a pergunta agora. Agora vou batalhar, então. Cheguei chegando. Fala aí. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia para quem? Eu estou trabalhando aqui, cara. Vou direcionar, então, a pergunta agora, primeiramente, à Rebeca, mas, que nem o Augusto comentou anteriormente, né, passa a bola depois para a Joana, para a Andressa, quem quiser debater. Rebeca, minha colega de curso, formanda junto comigo, bom dia para ti. Durante a formação acadêmica, Rebeca, e também no teu trabalho de conclusão, enfim, e na atuação profissional, em que momento tu te sentiu preparada para trabalhar sobre as questões de gênero, né? E nas tuas pesquisas, nas tuas vivências, quais foram os fatores, assim, que tu viu que foram positivos, né, nessas vivências e também negativos, vamos dizer assim, algumas dificuldades nessa tua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional? Faz um breve relato para nós aí, depois passa a bola para a Joana e para a Andressa. Beleza, Tobias. Então, assim, no decorrer da minha graduação, eu fui refletindo o espaço de privilégio que eu ocupava, compreendendo mais a sociedade, a cultura, o esporte, e questionando esses padrões, né? Isso, eu me incomodava muito com algumas coisas, mas eu não sabia como agir frente a essas questões. Então, esse desconforto me levou a pesquisar mais sobre as relações de gênero e também me aprofundar nas temáticas de feminismo, né? Não tem como a gente falar de gênero sem falar do movimento feminista. Então, vou tentar ser mais breve possível explicando o que foi a minha pesquisa, né? Para a gente sair um pouco da teoria e ampliar para a prática. No meu trabalho de conclusão de curso, então, eu busquei encontrar em qual espaço, em qual momento, em qual lugar que as relações de gênero, elas estavam presentes no nosso currículo da educação física, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, porque eu acreditava que era um tema um pouco escondido dos nossos currículos, né? A gente não tinha tanta vivência com relações de gênero. Então, eu entrevistei os coordenadores do curso, 10 estudantes também da educação física que já estavam concluindo o curso. Eu analisei o currículo, né, da educação física, analisei cada caracterização das disciplinas, e aí, com o desenvolvimento dessa pesquisa, também analisei o projeto político-pedagógico do curso, e somado tudo isso, né, com o resultado das minhas entrevistas, foi possível verificar como isso se materializava, então, no nosso currículo. Foram apontadas algumas disciplinas, como a de corporeidade, como a de ética, bioética, como a disciplina de profissão docente, como disciplinas que tiveram algum comprometimento de oportunizar em algum momento o conhecimento sobre gênero, né? Pelo menos isso estava nas caracterizações. Outras disciplinas, como, por exemplo, ginástica coreografada, estratégias de ensino e inclusão, foram outras disciplinas que também surgiram como se, ocasionalmente, em algum momento lá na aula, veio essa temática. Resumindo, o que a minha pesquisa ela encontrou? Na época, assim como eu estava, né, ela encontrou estudantes bastante inseguros e confusos, né, que eram provocados diariamente para enfrentar as questões, né, relacionadas ao gênero e não se sentiam confortáveis ou com uma bagagem para atuar frente a essas questões. A maioria dos alunos relatou que acabava ignorando essas situações, ou então mesmo que discretamente continuava reproduzindo aquele estereótipo que a gente sabe, que é o sexismo, é o machismo, são formas que induzem a exclusão dos alunos. Na época, né, o curso, ele não tinha, então, muita margem das disciplinas, ele não dava conta das temáticas das relações de gênero,
de forma pontual, isso acontecia de forma, né, multidisciplinar ali. E a minha pesquisa, ela foi feita bem na época que estava acontecendo uma reestruturação do currículo da educação física, né? Então, essa minha pesquisa apontou uma lacuna, né, para o curso, né, que os próprios alunos estavam se sentindo despreparados para atuar, né, nessas questões. Provavelmente aqui algum coordenador depois vai se posicionar mais firmemente, contando as mudanças, né, mais firmes que aconteceram no curso, né? A gente sabe que ocorreram inúmeras melhorias no currículo da educação física, não só pautadas na relação de gênero, né? Mas, enfim, quero chamar atenção para o que aconteceu. A minha pesquisa viu uma lacuna, foi lá, apontou essa lacuna, a instituição se movimentou, né? Se a instituição se movimentou, por que a gente também aqui, sociedade, não consegue se movimentar, né? Eu acho que a gente precisa oficializar mais ações que problematizem os gêneros, né? Aqui, essa conversa que a gente está tendo hoje, ela é riquíssima, né? Passo a palavra aí para a Andressa, para a Joana, complementarem. Posso falar? Bah, eu fiz uma lista aqui, gente, vocês vão ter que me cortar. Vocês estão falando e eu estou anotando aqui que nem louca. Primeiro eu queria dizer assim, quando eu me senti preparada, acho que nunca. Acho que nunca. E mesmo sendo, alguém falou da Silvana, né, da Gellner, a Silvana é minha orientadora há 20 anos, gente, é a minha relação mais longa. Né? Meu filho tem 18, eu estou trabalhando com a Silvana há 20 anos, desde o primeiro semestre da graduação. E mesmo trabalhando com ela, que é uma super referência, não só teórica, mas prática, né? Porque ela vai para dentro da CBF, ela trabalha com as coisas, ela movimenta as mulheres do futebol, que é o principal foco dela. Eu ainda me pego despreparada, assim, em algumas situações, né? Porque eu acho que a gente está tateando num campo, como é que eu vou dizer? Que a gente tende a tratar ele como transversal. Entendo que vocês são privilegiados aí na Unicinos, que tem esse trabalho da Rebeca e puderam fazer uma reestruturação no curso. E mesmo assim, antes dessa reestruturação, pelo que vocês estão contando, o gênero já aparecia, né? Mas aparecia de maneira transversal, ele vai cruzando algumas disciplinas. Só que eu acho que a gente tem que ir um pouco além, né? O professor Jorge falou antes, o momento da educação física agora é um momento de respeito. Eu acho que o momento da gente discutir gênero, raça, classe social, a gente precisa avançar no entendimento que esses conceitos e essas práticas, né, elas não são transversais, elas são estruturantes, principalmente dentro do esporte. De novo, a gente tende a pensar que o biológico, que é o estruturante na educação física, na formação de atletas, no lazer, e não é, né? Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em esporte, né, é um lugar de homens, né? É um lugar masculino e é um lugar heterossexual ainda, né? E a gente vê pelas inúmeras demonstrações de preconceito que tem aí. E aí queria fazer um link com o que o Tobias falou antes, estou tentando dar uma resumida, se ficar confuso vocês puxam depois, tá? O que o Tobias falou de linkar, né, gênero com sexualidade, e eu acho que por isso que a teoria é importante, porque vocês podem ver que até nas nossas próprias falas a gente escorrega na linguagem. Né? Quando eu falo, por exemplo, ginástica masculina, eu estou falando de gênero, mas na verdade o meu problema não é de gênero na ginástica, porque o masculino, o culturalmente construído, ele já existe. Existe força, existe garra, existe ousadia, existe potência, né? Que são atributos ditos masculinos. O meu problema está pautado em sexo. Os homens não estão incluídos, né? Então, assim, categorias de análise, elas são importantes e acho que é legal pensar que esse entendimento, ele surge a partir da prática. Então, quando eu estou falando de sexo, quando eu entendo aonde que está o preconceito, se está nas questões biológicas, porque eu entendo que um corpo de uma mulher é mais preparado que o corpo de um homem biologicamente para alguma atividade física, o meu preconceito está aí, na parte biológica. Se o meu preconceito é cultural, né, se eu atrelo
alguma capacidade física ou alguma característica ou algum jeito ao masculino ou ao feminino, o meu preconceito é de gênero. Agora, se eu ligo gênero à sexualidade, né, o meu preconceito está ligado à sexualidade. E eu acho que o grande lance é que a gente estava acostumado com uma linha muito reta disso, né? Então, assim, eu, Joana, nasci mulher, eu sou treinada para ser feminina em todos os aspectos e eu vou ter uma heterossexualidade completamente normativa, né? Isso era uma linha segura um tempo atrás. Só que isso agora tá assim, né, gente? Né? Eu nasci mulher, eu já posso fazer uma cirurgia se eu não me identifico mais com o sexo que eu nasci, né? Independente disso, a Joana, mesmo sendo mulher e não tendo feito uma cirurgia para, né, ser homem, ela pode ser masculina e feminina e isso não afeta a orientação sexual dela. E isso está muito presente no esporte, quando, por exemplo, comentei com o Augusto, o Renato Portaluppi fala que o Grêmio jogou que nem freira, né? E a irmã que fez o rebate lá, o papo, né, que criticou ele, é a diretora do colégio do meu filho, a irmã Selassie. Ela fez uma crítica pública ao Renato Portaluppi, dizendo que porque o que é o ser freira, né? O ser freira é uma coisa delicada, que não teria condições de jogar, né? Enfim, jogar de salto alto é uma outra expressão super preconceituosa, né? Então, assim, gênero é estruturante no esporte. A gente que ainda não deu conta de dar conta de gênero e sexualidade, né? Por que existem os times gays? As ligas gays. A gente organizou aqui em Porto Alegre o primeiro campeonato brasileiro de times gays, o Gay Prix de vôlei. Tinham 16 times do Brasil inteiro jogando. Então, assim, são 16 times que envolvem mais de 20, 30 pessoas, às vezes, calcula aí quantos atletas dá. São pessoas que, se não tivessem encontrado um lugar para o corpo se expressar da maneira que eles se identificam, eles seriam sedentários. E aí a gente está falando num índice de sedentarismo altíssimo, está falando que cada vez mais se prova, né, os problemas do sedentarismo, obesidade e outras consequências, e a gente está insistindo em práticas, de novo, para homens, né, ou para mulheres femininas ou masculinas e heteronormativas. A gente não pensa que isso não é mais a regra. Eu acho que precisa avançar bastante, mas com esse entendimento, que gênero não é transversal, ele é estruturante. Quando a gente se dá conta disso, eu acho que daí a gente consegue ficar mais preparado e entender algumas coisas. Perfeito, Andressa, tu quer complementar? Só vou, Joana, se tu quiser testar aí de desligar a tua câmera e ligar de novo, porque pelo menos para mim aqui o teu vídeo trancou, não sei se para os demais. Eu posso deixar desligado sempre, não tem problema, se fica melhor. Não, antes estava funcionando, de repente se quiser fazer o teste de desligar a câmera e ligar de novo, tá. Tu que sabe. Andressa? Vou complementar rapidamente. Eu compacto muito das falas, né? E principalmente de que a gente nunca está preparado, eu acho assim mesmo. A gente está sempre aprendendo, né? Às vezes acontece alguma situação que te pega desprevenida, assim, tu fica... Até porque a gente, enquanto educador, a gente cria vínculos, né? Não adianta, a gente cria vínculos, isso aproxima muito a gente. Daí quando tu vê uma situação de preconceito, de violência, tu, às vezes, tu discute isso, tu debate isso, tu vive isso e tu não te sente preparada, muitas vezes, para falar aquilo ali, principalmente quando se tem vínculo. Eu vejo muito isso falando por mim, né? E eu queria compartilhar com vocês também, justamente por essa questão do sistema, da estrutura, a gente sempre aprende o esporte de um jeito, que é o que a gente vê na televisão, que é o esporte de elite, aquela coisa toda. E aí, se tu não tem um espaço de diálogo, de reflexão, de debate, tu não consegue enxergar o esporte de outras formas, de outras maneiras, e pensar que tu pode fazer outras coisas, além de ensinar um exercício, por exemplo, de como, sei lá, dar um toque no voleibol. Porque a educação física é muito visada para isso, né? Ensinar o movimento, a técnica. Então, a gente que é do esporte, a gente fica nesse ciclo vicioso. Então, se tu não tem um espaço de diálogo, de debate, de reflexão, um grupo de estudos, alguma coisa que te faça pensar, tu não sai do sistema, tu vira senso comum. E a importância, então, eu vou voltar para o trabalho da Rebeca, achei muito legal, Rebeca, porque tu
se tu for para pensar, tu fez uma história dentro da universidade, enquanto a universidade se deu conta do teu trabalho, e o melhor ainda, foi lá e valorizou isso, sabe? Valorizou e abriu o campo para isso, sabe? Eu acho que isso é super importante. Então, eu só queria trazer essa reflexão de que eu concordo que a gente não esteja, às vezes, que nem a Joana falou, 20 anos trabalhando com a Silvana, estudando isso, e às vezes a gente não se sente preparado, né? E que se a gente não tem esses espaços de diálogo, de escuta, de debate, a gente não consegue enxergar de outras formas e não vai inserir no nosso planejamento de atividades de gênero, por exemplo. Não vai. Porque tu fica naquele ciclo vicioso, e quando um aluno chega para ti e diz, depois eu até, se tiver oportunidade, vou falar, perdeu a bola para uma menina. Isso diz muito. Então, é postura do educador, né, de poder... E aí, até que ponto, né, é o senso comum, perdeu a bola para uma menina. Se tu não está preparado para aquilo ali, tu não fala nada. Por quê? Porque é normal. Realmente, todo mundo fala. Perdeu a bola para uma menina, tomou o gol de uma menina, como se, por exemplo, assim, o menino tem que ser bom em tudo, porque se a gente for parar para pensar nessas falas que acontecem na escola, claro, a gente está falando da questão da menina aqui, mas o menino também sofre. Por quê? Porque tem guri que não gosta de jogar bola. Por que ele tem que jogar bola? Por que ele tem que ser melhor que a guria? Quando a guria, ou a menina, enfim, se sobressai em qualquer situação, o menino é julgado. Então, a gente tem que pensar esses dois lados, que a sociedade é cruel, né? É cruel. Mas, enfim, passo a bola, hein? Eu só pegando o que tu falou, André, acho que aí é o universo um pouco que a Joana traz da ginástica, né? Que é completamente inverso do futebol, né? Que são meninos tentando fazer parte do universo feminino, né? Então, acho que isso, né, não sei se tu quer comentar um pouquinho, Joana, porque é uma peculiaridade, né? Eu acho que a gente está aqui falando muito do futebol, da escola, e aí a escola vai nos colocar nesse cenário, assim, né? Onde geralmente os meninos dominam o campinho, digamos assim, são donos da bola e da quadra, mas na ginástica não, né? Então, gente, eu não sei o que tem a minha câmera, porque ela parece que tá ligada, mas tá desligada aqui para mim. Então, se ligar e desligar, outra vai, porque eu acho que o computador tá meio louco, mas... Tranquilo. Então, eu tava justamente pensando, assim, né, quando tem a fala de que os meninos sofrem, gente, sofrem muito, sabe? O motivo de eu ter começado a estudar os meninos na ginástica, porque até o mestrado eu trabalhava com mídia. É uma paixão antiga até agora, quando eu posso, eu dou uma escapadinha para fazer algumas análises de mídia, enfim, sempre que me convidam eu tenho que ter muito ponderamento para falar não, porque não dá conta, porque eu realmente gosto, né? Só que daí, uma vez eu estava num campeonato, eu fui árbitro, né, de ginástica há muito tempo. Estava num campeonato lá no Rio de Janeiro, e quando eu sentei para arbitrar, tinha um papelzinho, assim, um post, né, em cima da minha mesa, e dizia assim, sou menino e faço ginástica rítmica, me ajuda? Né? E daí eu pensei, gente, né, como que eu, super inserida no meio da ginástica, né, trabalhando com Silvana Gellner, não vou fazer essa discussão no único esporte que não permite a participação dos homens, né? E aí a gente começou a trabalhar. E quando eu ouço as histórias dos meninos, hoje a gente está super bem articulado, tá? A gente tem uma página, depois eu digito ali no chat para vocês, que é @gr.meninos, né? Inclusive ela chamava gr.masculina, e daí a gente fez um bate-papo com todos os meninos para explicar por que a gente trocaria isso, né? Porque a discussão aí é de inclusão dos homens, né? Para isso a gente discute o masculino e o feminino, mas não é o masculino que está fora da ginástica, de novo, são os homens, né? E a gente tem feito lives, a gente está com uma pesquisa grande, junto com a Roberta Gaio, que é uma super referência na área da ginástica, e a Federal do Amazonas, que é a comissão científica da Confederação Brasileira de Ginástica, para mapear de que maneira os homens estão inseridos na ginástica rítmica do Brasil, tanto como atleta, né, como
árbitro, já é permitido que eles sejam árbitros, o Brasil foi um dos precursores nisso, e como treinadores também, porque eu acho que é interessante pensar isso, né? Como é que um homem ou um menino, ele se insere nesse mundo cor-de-rosa e de glitter da ginástica rítmica, né? Para quem não conhece, eu costumo dizer que a ginástica rítmica parece aqueles concursos de Miss infantil, sabe? Aquelas crianças todas produzidas. A ginástica rítmica, ela é isso, né? Um colã de ginástica malha, ele é bordado com pedrarias caríssimas, né? Imaginem uma pulseira, aquelas pedras por todo o colã, os aparelhos são caríssimos, brilham, é uma super maquiagem, enfim. Mas eu acho que aí tem que pensar todo um contexto, né, de por que a ginástica foi criada e tal, teria que avançar um pouquinho mais. Mas eu, Joana, tenho muita dificuldade, de novo, né, mesmo trabalhando com isso há bastante tempo, eu tenho muita dificuldade de entender como é que a gente está em 2020 e existe um esporte que ainda é proibido para os homens. Né? E isso tem sido uma grande discussão na Federação Internacional e tem sido uma grande discussão no Comitê Olímpico Internacional também, porque vai contra, né, os princípios de igualdade do COI. E aí, a tendência que tem é a ginástica rítmica sair dos Jogos Olímpicos, se não aceitarem a inclusão dos meninos, né? Acho que é importante falar que, assim, no Brasil a gente já tem competições, o meu doutorado foi isso, foi começar a propor competições para os meninos no Brasil. Então, o Rio Grande do Sul, mesmo sendo considerado um estado machista, enfim, foi o primeiro estado que teve competições, né? Foi uma pesquisação, o doutorado. Os meninos do Brasil inteiro vinham competir aqui, porque era o único lugar que tinha. E hoje já tem vários lugares, a América Latina, tem vários países que os meninos já fazem, Estados Unidos, Canadá, a Espanha tem campeonato nacional há mais de 10 anos. Os espanhóis, vamos dizer assim, são os meninos dos olhos, né? De todos os meninos que fazem ginástica rítmica pelo mundo. Mas não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vocês já viram uma foto de um menino fazendo ginástica. Ninguém? Não, pessoalmente não. Posso tentar... Não. Posso tentar compartilhar enquanto a gente vai tocando. Eu vou abrindo aqui e depois na próxima pergunta eu compartilho, pode ser? Beleza. Eu queria, se a gente, antes da próxima pergunta, essa última pergunta era sobre estar preparada, né? Eu fiquei pensando aqui o quanto vocês três são, assim, referências, né? Eu acho que, bom, se isso não for ser preparada, né? Acho que, assim, de sair do lugar, né? De questionar, acho que a Joana e a Andressa têm uma trajetória aí já, né, há mais tempo, mas se a gente pegar, e eu tive a oportunidade de ler essa semana o trabalho da Rebeca, a Rebeca foi lá num trabalho de conclusão questionar a coordenação do curso. O Dida colocou no chat aqui, né, não sei se todo mundo viu, o quanto ele se sentiu, né, colocou, me lembro do meu pânico, quando a Rebeca entrou na sala, para a entrevista do TCC e perguntou como estava tratada a questão. Eu acho que, isso é demais, assim, né? Tu fazer algo que vai lá, que vai questionar, que vai botar o certo poder que está posto ali, né? Quem faz o curso, quem faz o currículo. Então, espetacular, assim, eu acho que através das experiências e falas de vocês, essa pergunta fica muito, muito bem respondida, assim, né? De estar ou se sentir preparado ou não, e acho que a gente é privilegiado aqui de estar escutando vocês três, e com campos muito diferentes, né? A história da ginástica, né, para mim, pelo menos, é muito... É um universo muito, muito diferente. Fiquei lembrando, talvez a Joana conheça, talvez alguém já tinha visto, tem um filme no Netflix que se chama Um Banho de Vida, que é sobre um grupo de homens que vai fazer nados sincronizados, que é bem legal, assim, coloca um pouco nesse universo ao contrário, assim, né? Os caras são excluídos, eles usam a piscina só depois que as mulheres usam, vale a pena, assim, é bem bacana. Tobias, tá com a mão levantada aí? Não, o Edinaldo está na minha frente, eu vi que o professor Edinaldo ele levantou a mão, depois eu quero... também. Nosso professor Edinaldo, nosso fiel aqui das manhãs, estava com saudade das manhãs aqui, né? Rapaz, não me fale, bom dia para todas e para todos aí. Eu tava aqui agora realmente impressionado aí com o professor Cláudio Gutierrez presente, porque, na verdade, o Entrevistas
Eu estava olhando agora aqui, doutor, a presença do entrevista supera as entrevistas que você, inclusive, intermediou várias, né, na Rede Sedes com os candidatos a prefeitos de Porto Alegre. Eu acompanhei quase todas elas. Uma boa parte das entrevistas teve em torno ali de 25, 30 pessoas presentes. Essa discussão de hoje aqui, as pessoas acordaram mais cedo nesse sábado para ver Rebeca, para ver Joana e para ver Andressa falando sobre a questão de gênero. São 3 autoridades para falar a questão de gênero. Eu me inscrevi porque tem tudo a ver com o TCC da Rebeca. Eu não sei se ela se lembra da resposta que eu dei a ela, eu me lembro até hoje, ela sentou na cadeirinha ali do lado direito e me fez uma pergunta contundente, que atravessou, eu diria, algumas décadas, Rebeca. Por quê? Porque essa sua pergunta, em que espaço está a discussão de gênero no currículo, é um debate desde o primeiro modelo curricular de educação física no Brasil, desde 1939. O que eu quero dizer com isso? Se hoje a gente está discutindo gênero aqui, se vocês são profissionais de educação física, isso significa que estamos vencendo a pauta institucional da questão de gênero, porque os primeiros currículos, o currículo de 39, né, o primeiro currículo nacional de educação física no Brasil, não tinha espaço para mulheres na área da musculação, assim como isso que a Joana está trazendo. Rítmica, dança, era disciplina exclusiva das meninas. Não, os meninos não faziam essa disciplina. E o detalhe, a professora de rítmica tinha que ser mulher. Então, se hoje a gente tem alguns deslocamentos de lugares, eu acho que isso é vitórias de uma luta de muito tempo. E é fundamental a gente entender que essa luta é para sempre. Então, acho que é fundamental a gente não perder de vista isso. Mas eu me inscrevi para dizer o seguinte, a Rebeca fez essa pergunta, e olha que coisa interessante, Rebeca. Ontem eu estava participando do Simpósio Internacional de Ciências Sociais que a Unicinos está fazendo. E uma ex-aluna da educação étnico-racial me perguntou isso. E eu disse para ela, essa pergunta que você me fez, uma aluna nossa, eu ainda disse para ela isso, não sei se ela está aqui presente hoje, se você quer receber essa resposta, assista amanhã no Entrevistas, porque vai estar lá a Rebeca, e me fez essa pergunta sobre que lugar gênero estava no currículo. E eu não sei se você se lembra, eu te respondi, gênero está no currículo através do seu TCC, ou seja, produzir um trabalho de conclusão é incluir no currículo temáticas que o currículo não institucionalizou. O currículo, minha gente, é uma batalha. Nós batalhamos sistematicamente por incluir coisas e temos que ter certeza que tem várias coisas que estão excluídas no currículo. Então, essa luta por inclusão, por justiça, por eliminação de desigualdades sociais é para sempre e a gente tem que estar disposto a isso, né? Então, eu quero dizer assim, de que entrevista veio para ficar e já faz parte do currículo. Eu acho que isso é fundamental. A gente acordar de madrugada nos sábados para ver essa boa conversa. Então, meu axé para vocês aí, hein? Muito obrigado, professor Edinaldo, que faz uma força enorme para, né? Coloca o despertador para as 11 horas e a gente sabe o quanto isso lhe custa horas de sono. Na madrugada, né, Augusto? Então, o professor Luizão tinha levantado a mão que vai falar no final, mas assim... Eu, Augusto. Oi. Depois eu me inscrevo. Beleza. Quer falar agora, professor? Na verdade, assim, eu não consegui acompanhar a live, né, porque eu estava fazendo outras coisas, então cheguei só no final, mas eu acho que, novamente, parabenizar, assim, essas iniciativas que vocês estão tendo, assim, acho que todos, não escutei a Andressa, não escutei a Rebeca, assim, o Anderson, mas eu sei que deve ter sido bem qualificado, mas mais, assim, para dar um recado para vocês, e até para comunicar, né, e o Edinaldo e o Doutor que participam do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, tem que ter lembrado que no ano passado, né, na plenária final, foi criada uma comissão para
a criação das relações étnico-raciais. Então é um evento que está promovendo bastante essa discussão sobre temas que são emergentes, e tem também um GTT lá, que é o GTT do gênero, né? Eu acho que é importante também comentar assim, que no Colégio Brasileiro de Ciência e Esporte, esses temas que hoje nos atravessam e nos convocam assim, para pensar a partir dos desafios que tensionam essa obsessão pela diferença, né? Que tão forte está nesse período que nós estamos vivendo, né? E alguns agora já estão dizendo que a Terra está voltando a deixar de ser plana, né? Voltando a ser redonda, assim. Mas acho que temos um caminho ainda para andar aí, mesmo que tenha essas mudanças lá no governo dos Estados Unidos, né? E eu vejo Biden, Partido Democrata e republicano como um Pepsi Cola, Coca-Cola, mas nesse caso, especificamente, tem uma diferença bem grande. Tá? Então, a gente tem que realmente ficar atento a isso aí. Mas eu acho que o tema de hoje também é um tema que provoca essa questão de colocar ali, né, a questão do gênero não naquele lugar assim que muitas vezes nós acabamos encontrando ali a obsessão da diferença, sim, uma potência da diferença, a potência do gênero. Então, acho que seria isso. Tá? Eu não escutei, não acompanhei, né? Mas dá os parabéns para vocês aí. Beleza, professor Mandarina. Eu fiquei pensando agora que, na verdade, a gente acabou voltando aqui para a primeira pergunta, né? A gente está falando de espaços de institucionalização, né? Quando o CBCE se preocupa em ter um GTT para discutir isso, quando o currículo é revisitado, eu acho que isso, né, acaba voltando lá para o nosso primeiro questionamento, o quanto é importante. Professor Luiz, manda bala. Peraí, agora foi. Bom, então vou falar agora. Bueno, gente, demais assim, a formação, né, que está sendo proporcionada hoje, assim, parabéns à mulherada aí, né, eu acho que tarefa fundamental, assim, da universidade está promovendo esse debate, né, que apesar do déficit histórico, né, mas eu acho que a gente mostra que a gente está avançando, né. Enfim, né, eu acho que gênero, né? Eu acho que todas as diferenças, né? Eu acho que as questões raciais também, eu acho que cada vez mais a gente tem que suprir essa lacuna da nossa formação, né? Eu acho que eu gostei demais quando veio o debate estruturante, né? Isso não é transversal, né? Isso é estruturante. Eu acho que a principal reflexão de hoje é essa, né? Quanto questões estruturais a gente acaba não debatendo, né? E, enfim, eu acho que a universidade está de parabéns, né? Mas ao mesmo tempo, né? A gente deve muito, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está avançando, eu acho que também serve a reflexão de quanto ainda é deficitário esse nosso debate, né? Mas eu acho que, enfim, eu acho que a Joana acabou a gente não conseguindo ver a foto dela, mas eu acho que eu tive na disciplina lá para debater a questão da educação física no SUS, lá na Exefid agora. Eu acho que é tu, né, Joana? Mas, enfim. Mas, assim, bom, parabéns às meninas aí. Sou eu. Tudo bem, Joana? Tudo. Então, enfim, gente, parabéns demais à mulherada aí, né? Eu acho que cada vez mais esse espaço, né, deve ser dado e, enfim, eu acho que agora não é uma questão de bondade, né? Eu acho que é a nossa tarefa e eu acho que está dado e eu acho que o professor Edinaldo trouxe, o Mandarino, né? Eu acho que todos os professores e professores aqui, né? Então, não, nem um passo atrás, né? Eu acho que agora recuar só para pegar impulso. Mas valeu, gente. Beleza.
Seguinte, nossa terceira pergunta aqui, a gente é algo mais, realmente mais, assim, prático, né, mas talvez, acho que é importante, a gente vai ter aí algumas visões diferentes, né. Eu vou começar pela Andressa, porque a gente tem um histórico lá, principalmente no PEI, de desenvolver práticas, né, esportivas mistas, né, e a pergunta é nesse sentido, assim, a prática de esportes mista seria uma maneira, digamos, eu não sei se eficaz seria a melhor palavra, né, mas de se trabalhar as relações de gênero. Como vocês enxergam isso? O que vale investir nisso? Quais são os cuidados? Então, começo pela Andressa. Muito bem. Estava conversando com uma professora minha do ensino médio esses dias, e eu achei muito interessante que ela colocou que uma aluna dela, da escola, chegou para ela e disse assim, por que o GEMUSA, que são os Jogos Escolares aqui de Sapucaia, não são feitos de forma mista? Por que a gente não pode jogar misto? Eu achei isso muito legal, muito interessante, né? E eu queria iniciar, então, a fala com esse exemplo da importância que tem de a gente poder se abrir para o novo e pensar novas formas, novas metodologias, sair do sistema estrutural, que é o que a gente está falando aqui agora, que também não deixa de ser, né? O dividido por naipes é o que a gente conhece, o esporte. E a importância de escutar quem está praticando, no caso, escutar os nossos alunos, as nossas alunas, eles estão pedindo isso. E todos, nem todas que fazem isso, mas é um dado super importante. Eu vejo, porque uma criança ou adolescente que consegue enxergar o esporte de uma outra forma, vindo deles, que estão acostumados a viver um outro tipo estrutural de esporte, é muito bacana, é muito legal. E a gente precisa ouvi-las, né, no meu ponto de vista. E com isso, não tem como não trazer a metodologia que nós trabalhamos aqui no PEI, que é a metodologia do futebol calerreiro. E volto a dizer que se não fosse esse espaço, eu também não sei se eu estaria preparada, porque a maior experiência que eu vejo que a gente tem, assim, de vida é a escola, quando a gente é aluna, né? Quando a gente é aluno, a gente leva aquilo para a vida da gente, a gente acredita que aquilo ali é a verdade absoluta. Nós estamos aqui discutindo porque a gente é profissional da área, mas a galera de fora do senso comum não para falar sobre essas coisas, né? Então, a partir do momento que a gente frequenta, e até mesmo profissionais, não é todo mundo que para discutir, que quer sair do senso comum, porque talvez seja mais fácil mesmo. Tudo que é mais fácil, entendeu? Então, tu pegar e propor uma atividade mista, onde tu vai ter que parar, onde tu vai ter que conversar, onde tu vai ter que trabalhar as questões de gênero, trabalhar a questão dos valores, dialogar com os alunos e alunas, é tudo um sentido, é muito mais difícil, justamente por tudo isso que a gente acabou de discutir agora. E a minha pergunta é, isso vem dos educadores, vem dos professores quererem poder fazer isso também, sabe? De poder, vamos trabalhar gênero, vamos fazer uma aula mista. Eu respondendo a pergunta que foi feita, para mim, é extremamente importante esse espaço. Trazendo o esporte como ferramenta para desenvolver uma série de questões, no caso, a gente está falando aqui de gênero, a gente pode trabalhar de forma mista, trabalhando essas diferenças, discutindo sobre, tem uma gama de coisas para se falar, né, sobre, e trazendo para a questão da realidade, né. Eu penso que se a gente não faz isso lá do espaço escolar e para as nossas práticas futuras, a gente é responsável por isso também. O que eu quero dizer, essas questões sociais que vêm acontecendo, e pegando o exemplo que o Augusto até trouxe dessa semana que passou, que foi horrível, a gente é responsável por isso também, entende? A gente faz parte de uma sociedade estrutural e a gente precisa pensar ações que desenvolvam essas questões de preconceitos, de violência de gênero.
principalmente através do esporte. Então, eu acredito que, trabalhando de forma mista, a gente consegue, sim, desenvolver muitas coisas. Voltando para aquela questão anterior, talvez não resolva o problema, mas é importante, sim, se falar sobre, discutir, ter espaços para a gente tentar quebrar um pouquinho essa estrutura, pensar novas metodologias, sair da zona de conforto enquanto educador, né? E para quem não conhece, falando brevemente da metodologia do futebol calerreiro, que eu só citei, ele trabalha de forma mista, né? Não existe árbitro, né? Quem participa do jogo constrói as regras, é protagonista do jogo, se discute sobre valores. No início tem o jogo, que é o principal momento ali, onde vai acontecer os conflitos, e no terceiro momento se discute, então, sobre o que foi conversado lá no início, se acordaram as regras, questão do respeito, do comprometimento, enfim. Isso é muito bacana, porque é o espaço de escuta e é o espaço de diálogo. Trancou? Não sei se estão me ouvindo. Tudo certo, Andressa, pode continuar. Acho que a Joana conseguiu colocar ali a imagem que ela tinha. Pode seguir. Só concentrando na esse fala, espaço... Beleza. Não é o esporte pelo esporte. Existe um espaço de reflexão onde eu vou poder me colocar e dizer, fulano ou fulano, eu não gostei daquela situação por A ou B motivos. É um espaço que eu tenho de poder colocar o que eu senti. É o espaço do outro poder se justificar também, né? Então, é o espaço de diálogo, que é o que eu acho que está precisando muito, principalmente para quebrar essa questão do esporte ser violento, porque a gente trabalha com a questão da emoção. Então, são uma série de questões que se ligam, se a gente for para pensar, a questão estrutural da sociedade que a gente vive, o esporte, que culturalmente a gente traz para a questão do momento de extravasar, da violência. Não adianta, acontece, a gente trabalha com a questão da emoção, né? E mais essa questão de gênero. Então, é super importante que tenha esses espaços, sim. Né? Não sei se eu me fiz entender, mas segue a conversa. Beleza. Essa aluna lá de Sapucaia vai ser a futura Rebeca, assim, quando ela entrar na universidade, ela vai questionar a coordenação do curso. Joana, Rebeca, não sei se vocês querem seguir aí. Eu queria falar uma coisa só, que eu acho que sim, e daí concordo muito, acho que o professor Edinaldo falou antes, né, que se a gente pensar como a gente está hoje, a gente já avançou bastante, porque antes as mulheres nem participavam, né, de esportes e do próprio curso de educação física. Só que eu também quero pensar que, às vezes, a gente acha que as discussões de gênero é propor atividades mistas. E eu acho que isso é bastante preocupante, porque, por exemplo, a gente tem conversado bastante com a seleção brasileira de nado artístico, né? Os homens... Traz o teu telefone. Então... Tem um microfone aberto, acho que é Manuele aqui está aparecendo para mim, está com o microfone aberto, se tu puder desligar. Tá, não, mas seguimos. Por exemplo, os meninos foram incluídos, né, os homens, no nado artístico. Só que eles são incluídos no dueto, fazendo um papel masculino. Não é permitido que eles façam o nado artístico, a natação artística, igual a das mulheres, né? Quando se traz, por exemplo, acho que a Andressa falou antes, né? Mas o futebol de mulheres, olha eu escapando de novo, o futebol de mulheres, ele é mais lento, né? Então, assim, não adianta só as mulheres entrarem, precisa ter uma discussão do por que lento é atribuído ao feminino, por exemplo, e, consequentemente, daí a um corpo de mulher, né? Eu acho que existe muito essa... Por exemplo, a ginástica artística também, se a gente para pensar, né? Esses dias alguém falou assim, a ginástica artística é uma privilegiada, né? Que é aquela dos aparelhos fixos no solo da Daiane dos Santos, do Diego Hipólito. A ginástica artística é uma privilegiada porque ela já nasceu sendo para homens e para mulheres. Eu discordo, porque ela tem lugares diferentes para o homem e para a mulher.
Motoramente, a gente sabe o quanto seria importante os meninos trabalharem trave de equilíbrio, por exemplo, mas não é permitido que meninos compitam na trave. Não é permitido que mulheres façam argola. Então, assim, talvez a ginástica rítmica tenha um ganho, porque como os meninos estão fora, eles têm a chance de entrar fazendo a mesma ginástica rítmica que as mulheres. E isso é muito discutido, porque tem uma linha que quer que eles façam uma ginástica rítmica diferente, como se precisasse, né? E daí eu fico pensando, isso é uma discussão, se o Henrique está ouvindo ainda, que eu e a Roberta Gaio, a gente conversa muito sobre isso, que na verdade a diferença não é entre um corpo de um homem e o corpo de uma mulher, né? Essa coisa que o movimento masculino, ele é um movimento quadrado, né? Um movimento firme, um movimento duro, e os movimentos femininos são movimentos arredondados, leves e graciosos. Isso é uma ideia super ultrapassada do século XVIII, XIX, que a gente continua reproduzindo numa época que a gente já redefiniu masculinidade e feminilidade de alguma maneira, a gente já avançou, só que a gente continua reproduzindo isso na educação física. Né? Então, eu e a Roberta, a gente usa muito o termo assim, o movimento não é de homem ou de mulher, masculino ou feminino. O movimento é da Joana, o movimento é do Augusto, o movimento é do Jorge, o movimento é da Andressa, o movimento é da Rebeca. São movimentos diferentes, independente de eles serem homens ou mulheres. Eu acho que o misto, ele corre o risco de, se não for bem trabalhado, das pessoas acharem que só por ser misto nós já estamos trabalhando o gênero. E eu ouço isso muito, né? Ouço muito. E, de novo, isso não supre, né? Porque os preconceitos não vão acabar só porque a gente coloca meninos ou meninas para dentro de uma prática que é de um outro sexo. Com certeza, Joana. O professor Edinaldo está com a mão levantada. Eu só queria complementar o quanto, né, isso... Lá no PEI, como a Andressa contou, a gente desenvolve práticas mistas assim, há muito tempo. E ao mesmo tempo que existe esse espaço de práticas mistas, a gente escutou o nosso, né, principalmente os adolescentes, o quanto eles também precisavam de outros espaços. Por exemplo, a Andressa comentou, né, o Papo de Guria é um grupo de meninas que se reúne semanalmente ou quinzenalmente para discutir questões pertinentes ao feminismo, a pautas, né, que são pertinentes e que, enfim, acabam empoderando essas meninas para participar não só aí de um esporte misto, mas de vários outros espaços de uma outra forma. E depois disso, a gente ainda, agora, em meio à pandemia, se deu conta que era muito importante a gente trazer a questão das masculinidades com os meninos. E ainda está, né, formatando, engatinhando num grupo onde esses meninos possam também, né, estar discutindo sobre isso. A ideia desse grupo de masculinidades, inclusive, é ter uma participação em alguns momentos das meninas. Mas eu acho que isso, né, corrobora com o que a Joana falou, que não basta simplesmente, né, aquele fake, né, de às vezes muito professor de educação física botar numa quadra meninos e meninas e achar que está tudo legal, que isso vai resolver todos os problemas, né? Professor Edinaldo, fica à vontade. Então, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que me segurar, na verdade, porque a discussão é tão estimulante que eu não poderia deixar de me manifestar aí. Eu acho que essa questão que vocês estão problematizando é fundamental, no sentido do misto, porque isso é um desafio para o profissional de educação física, de saber que ele tem que fazer a mediação. E fazer a mediação não é que tenha uma forma certa de fazer. O trabalho misto é uma alternativa. Agora, não perder de vista a inquietação e a dúvida de até que ponto o misto consegue resolver alguns problemas e criar outros problemas. Eu tenho trabalhado, por exemplo, numa das diversas disciplinas que eu trabalho, a coordenação me conferiu essa responsabilidade de trabalhar como professor em algumas disciplinas, e uma delas é desenvolvimento motor. No desenvolvimento motor, eu tenho tematizado que existem diferenças entre homens e mulheres. Isso é fundamental. Discutir gênero não significa eximir, negar, silenciar as diferenças entre homens e mulheres. Não é eliminando as diferenças que a gente elimina desigualdades. A grande questão é o elemento cultural que a gente lida com essas diferenças. E aí tem uma questão importante, porque na atividade física, no exercício direto, existem manifestações de maior força, de maior flexibilidade, de maior resistência. Isso é
evidente de diferenças. Diferenças de tempo e espaço, nós temos diferenças. A grande questão é como é que a gente media essas diferenças. Pode ser que o trabalho misto, por exemplo, exacerbe diferença e vulnerabilize mulheres, por exemplo. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter, como pode também vulnerabilizar homens no sentido de diferenças de homens e mulheres, não discutindo de gênero aqui. Mas é fundamental a gente não perder de vista de que o trabalho misto é uma alternativa metodológica, não significa que é solução. É solução para alguns aspectos, mas cria problemas para outros. E a questão de gênero não é silenciar e desconsiderar diferenças. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente guardar aí nessa problematização, né? Ô, Augusto. Fala lá, Tobias. Não, acho que sobre essa questão do trabalho misto, né, até anteriormente, sobre a segunda pergunta que foi sobre a formação do professor, eu, no meu artigo final da pós-graduação, que eu encerrei no ano passado, meu trabalho foi sobre relações entre gêneros na educação física escolar. E o que me bateu, assim, que teve alguns artigos que entrevistavam os professores e perguntavam se eles trabalhavam de forma mista, né? Daí, a maioria dizia, sim, trabalhamos de forma mista. Mas, em contraponto, dos 30 artigos que eu coloquei na minha pesquisa, muitos artigos entrevistavam os alunos, e os alunos questionavam, daí colocavam, sim, o professor trabalha de forma mista, mas eu não me sinto incluído na aula, eu não me sinto participante. Então, que nem o Edinaldo já comentou, acho que todo mundo, a Andressa, né, o Augusto, a Joana, de nada adianta, né, a gente colocar todo mundo junto no mesmo bolo se a nossa metodologia e os nossos atravessamentos dentro da sala de aula não vai propor essas relações entre gêneros, né? Eles estão misturados, mas cada um está no seu canto, cada um está no seu lugar. Vou usar esse termo meio forte, né? E daí, muito que eu percebi daí no artigo, que foi uma das categorias de análise que eu fiz, que foi justamente isso, que o professor, ele está respondendo que ele trabalha a relação de gênero, que ele trabalha de maneira mista, mas, na verdade, pelo contraponto das entrevistas dos próprios alunos, talvez ele não esteja trabalhando, né? Ele só coloca todo mundo no mesmo bolo, que não comentei, mas, na verdade, ele não trabalha. Então, é bem importante, o pessoal que está participando aqui da entrevista, tem muita galera que é, né, acadêmico, enfim, levar isso em consideração até no planejamento da atividade, enfim. Tem professores que muitas vezes consideram a aula mista muito só a questão da participação efetiva nos movimentos, mas e as relações mesmo? E a discussão, né? E a reflexão antes da aula, pós-aula, enfim. Vários aspectos que estão envolvidos na aula mista que vão além só de botar todo mundo junto no mesmo bolo, né? Então, só para dar como contribuição. Temos o professor Cláudio Mandarini inscrito, e aí depois seguimos. Tobias faz a próxima pergunta, é isso? Sim. Então, na verdade, só para trazer um exemplo, né? Como eu também ainda atuo na escola, e alguns anos atrás eu estava ali com minhas experiências assim, de trabalho na ensino fundamental, onde eu organizo ali por cada mês uma unidade, né? Amarelinha, pular corda, pular elástico, jogo de bolita, bambolê. Tá? E o interessante é que às vezes tu não precisa colocar a questão prévia, assim como gênero, com planejamento. Ele aparece nas próprias demandas que os alunos nos convocam, né? Então, o importante de um entendimento como esse, sobre a questão do gênero, e como vocês estão também trazendo para essa discussão, e que nos ajuda no sentido formativo, né? Eu acho que a Joana também trouxe uma explicação muito boa assim, sobre a questão do gesto motor, né? Achei muito interessante. Mas, assim, o que eu queria dizer, assim, estamos ali pulando o elástico, tá? Eu trabalho um mês inteiro com eles o pular elástico, eu chamo isso aí de dar densidade pedagógica para que o aluno consiga consolidar as suas aprendizagens naquela unidade. E aí o aluno diz, professor, isso aqui é coisa de guria. Bom, aí para a aula, vamos tematizar, então, isso aí. Por que é de menina isso aí? Porque eu vi uma menina brincando. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de ter visto uma menina pulando, que só as meninas pulam elástico. Então, muitas vezes a gente tem que
estar atento como vai fazer o uso, tá, desse entendimento do gênero e como tu não vai produzir ali nas práticas essas diferenciações, porque tu poderia dizer assim, não, então, já que eu entendo que isso aqui é para as meninas, vou trabalhar pular elástico para as meninas e vou dar ali o pular corda para os meninos, por exemplo. Tá? Não, ali todos devem fazer aquela mesma atividade. Tá? E aí teve um menino lá que diz, olha, professor, então não vou fazer aula. Ele diz, olha, tudo bem, tu tens o direito de não fazer aula. O professor deu uma bola para mim. Olha, lamento, mas essa é a nossa primeira semana do pular elástico. Tem mais 3 semanas pela frente. Se tu quiser, tu pode ficar sentado observando a aula, não tem nenhum problema. Mas não tem outra coisa para que tu possa fazer nas aulas de educação física nesse mês. Nada. Aí passou. Na outra semana eu já estava lá pulando elástico, já não estava tão batendo tanto nessa tecla, assim, não, vou fazer, né? Viu que os outros colegas já estavam fazendo, então tu vai quebrando essa lógica, né? Então, e como tu não coloca isso como algo que é de um ou de outro, tu também traz ali uma forma de não demarcar como uma prática, né? Aquilo que poderia, que vem em vários momentos, né? Torna-se homens, torna-se mulheres a partir das práticas que tu institui para eles, né? E nós temos que estar atentos a isso aí quando tu vai trabalhar na educação física. Tá? E ali, se tem uma representação e a amarelinha poderia ser, ou pular elástico poderia ser das meninas, bom, na minha aula isso não, se esse discurso começa a aparecer na fala de algumas crianças, eu já comento que não tem outra alternativa. Da mesma forma que ia jogar bolita, né? Tá? Então, quando eles iam jogar bolita durante o mês inteiro, aprender vários gestos de jogar bolita, também teve esse desafio, tá? Porque algumas mães vieram comentar, minha filha está jogando bolita. Inclusive, eu mandei ela devolver todas as bolitas que ela ganhou, porque ela aprendeu a técnica de jogar bolita e foi jogar com os guri as verdas, né? As ganha. Né? E voltou com um monte de bolita para casa, né? E a mãe dela não gostou. E ela estava jogando, ganhou bolita e mandou devolver as bolitas, né? Então ela já está, tecnicamente, no gesto motor para jogar bolita, ela já estava melhor que vários meninos. Mas é só um relato, assim, como é que a gente pode estar atentos e usar, né, a questão do gênero, tá? Quando ele aparece em algum momento nas nossas aulas. 3. Show de bola, professor. Eu vi que a Josi levantou a mão, vamos para a gente seguir. A Josi complementa com o relato dela, daí a gente passa para a próxima pergunta, tá bom? Fala, Josi. E aí, gente, bom dia. Acordei mais cedo do que o horário da reunião, mas tudo bem. Eu só assim que o professor Mandarino falou, e essa também questão de trabalhar a escola separado, né, meninos e meninas, me lembrou algumas coisas, e que a Andressa falou, né. Uma delas é que antes da gente estar nessa idade escolar, quando a gente brinca, eu lembro muito assim da infância, quando se brincava na rua, quando se jogava bola, a gente não, agora joga as meninas e agora joga os meninos, era tudo junto. E eu fui me inserir nessa divisão quando fui para a escola, que é onde as meninas jogavam uma coisa e os meninos jogavam outra. Enfim, isso só queria falar, né, que foi onde eu comecei a me dar conta dessa separação aí. E a questão de eu vejo assim como esse preconceito com o corpo feminino é muito latente, sabe? E aquilo que é característico do feminino é tido como ruim, é tido como o que não é correto, aquilo que deve ser excluído ou deve ser estigmatizado, sabe? E eu falo assim, o corpo feminino, eu até estava falando com o meu irmão sobre isso, que me bate muito, assim, quando, bom, o homem homossexual, né,
apresenta características femininas ou se identifica com aquilo, eu acho que o preconceito maior está com o corpo feminino, sabe? Como se o corpo masculino... E ele também sofre com esse preconceito, porque acho que a Joana trouxe dos meninos da ginástica, né? Como tem essa barreira com eles. E aí eu fico pensando da ginástica, porque se tem características que foram atribuídas ao feminino, então que os homens não podem fazer, sabe? Não devem ser feitos. E era isso que eu tô me questionando. Concluo. Com a caída da rede. A Josi, parabéns a Josi, que assim, ela representa totalmente o que a gente pensa desse Educação Física Entrevistas, né? Que é isso aí, uma redezinha, sábado de manhã, né? Nada de formalidades, perfeito. Vamos, ano que vem, se a gente fizer de novo, vamos adotar esse modelo aí, todo mundo na rede, na rua, sambinha no fundo. A gente podia colocar no próximo entrevistas e botar embaixo assim, cada um na sua rede. Tá? Show de bola, galera. Agora, então, para a gente também não se estender muito, eu vou passar para a nossa próxima pergunta, tá bom? Que eu vou chamar a Rebeca agora para participar de novo. Mas claro que, de novo, a gente seguindo a mesma lógica, todo mundo pode participando, levantando a mão, né? A Andressa, a Joana, quem quiser comentar depois. A pergunta é a seguinte, Rebeca. Qual a importância que tu acha da representatividade nos espaços e nas práticas esportivas, né? No teu caso, enquanto mulher, né? Enquanto experiência como mulher, mas nos dá um relato, assim, como que tu acha que... Qual a importância mesmo, qual o impacto dessa representatividade em todos os espaços, assim, seja esportivo ou não? Estão me ouvindo? Então, Tobias, eu acho que qualquer mulher que ocupa uma posição, ela está inspirando outras, né? Independente na prática esportiva ou em qualquer aspecto. Eu fiquei tão emocionada pela fala dos coordenadores que eu confesso que eu vou passar a palavra para as minhas colegas e depois eu retorno, tá? Mas eu acho que é de fundamental importância a gente, enquanto professor também, eu acho que todo professor, ele ocupa uma posição de formador de opiniões. Qualquer pessoa ocupa essa posição. Mas um professor, eu acho que ele ganha essa ênfase maior, né? Então, a gente conversar sobre gênero com os nossos alunos, com os nossos familiares, a gente está pensando uma sociedade diferente, né? E essa mudança, ela só ocorre se a gente estiver desconfortável, né? Ela é fruto dessa insatisfação e do nosso desejo de mudança de realidades. Então, quando a gente fala de futebol feminino, de valorização do futebol feminino, a gente tem que imaginar que tem milhares de meninas que estão assistindo o futebol feminino pela TV e elas estão se inspirando de alguma forma. Eu tenho certeza que as meninas do PEI veem na professora Andressa inspiração, né? Assim como nessa conversa a gente se vê muito em algumas falas, a gente ocupando qualquer espaço, a gente está formando opiniões e representando algo, né? É isso, eu vou passar para meus colegas que tenho certeza que vão falar mais sobre isso. Posso pegar um gancho com a fala da Rebeca? Me ouvem? Sim, pode ir lá, vai lá. Estamos ouvindo, sim. Eu estava justamente pensando isso que a Rebeca falou, que quando a gente ocupa determinados lugares, a gente serve de inspiração. E eu acho que uma coisa que a gente não falou ainda, que acho que pode ficar o registro, que é interessante de pensar, o quanto existem poucas mulheres que trabalham em cargos de gestão
né, dentro do esporte no Brasil como um todo, tanto esporte de rendimento como secretarias de esporte, departamentos de esporte, e eu acho que isso é uma questão importante, assim, na verdade, secretária de esportes eu conheço, acho que pouquíssimas, dá para contar numa mão, tem estudos já, né, presidentes de federação, mulheres, enfim. Eu estive coordenadora de esporte aqui de Porto Alegre em 2018, agora não é mais secretaria, né, é um departamento dentro de outra. E, enfim, o grupo era eu e mais 3 homens. E eu acho que tem que ter um cuidado quando a gente entra nesses espaços para justamente não reproduzir esse papel que se espera da mulher, né, coisas básicas, do tipo, Joana faz o café para nossa reunião. Não, né? Porque Joana, o meu café nem é bom, entende? Se eu gostasse de fazer café, eu faria café, mas eu não gosto de fazer café e o meu café não é bom, então eu não vou fazer. Mas é um papel que se espera, mesmo tu estando num cargo de gestão, vamos dizer, hierarquicamente superior, ainda se espera que a mulher cumpra determinados papéis nessas dinâmicas de gestão. E eu acho que isso é bem importante pensar, porque assim, quando a gente faz uma vez e não se dá conta, ok, eu fico com o benefício da falta de conhecimento. Por exemplo, quando a gente trabalha questões de expressões racistas, por exemplo, eu usava uma que eu não sabia que era racista, né? O fazer nas coxas. A partir do momento que me falaram que era racista e me explicaram o porquê, se eu continuo usando essa expressão, eu estou escolhendo ser racista, né? Porque eu já tive um entendimento. Então, assim, se nessa reunião que me pediram para fazer o café e eu falei que não e dei os meus motivos, e na segunda reunião insistem com essa pergunta, aqueles homens, eles estão escolhendo ser machistas, né? Eles não... porque já foi esclarecido, e eu acho que isso é bem importante, assim, que quando a gente ocupa esses lugares, por mais que a gente não seja ouvido ou que não mude nada, mas uma posição precisa ser marcada ali, porque talvez em algum momento isso vá fazer sentido para aquelas pessoas, mas simplesmente aceitar papéis que a sociedade impõe, acho que daí é preocupante. Não resolve, né? Que nem os mistos não resolvem, só ocupar lugares de representação também não resolve. Perfeito. Passar para a Andressa, mas complementando também, eu sempre fico, isso que a Joana falou, eu acompanho muito o vôlei, né? Eu fico assim, cada ano que passa, assim, tu acompanha a Superliga Feminina, a Superliga Feminina são mulheres jogando, não tem uma mulher de técnica, não tem uma mulher na comissão técnica, é absurdo, assim, se a gente pegar o basquete, não acompanho tanto, mas é a mesma coisa, acho que nesse sentido, o futebol está tentando, né, de certa forma, mudar um pouco isso, né, com a própria seleção brasileira, e aí eu acho que é muito um trabalho de pessoas como a Silvana, que é quem está lá incomodando, quem bate na porta da CBF e incomoda, e nessas outras modalidades que a coisa acontece meio por conta, essa é a realidade, né, mas vou passar para a Andressa, que eu acho que a Andressa também vai falar um pouquinho sobre isso, né, dessa questão de ocupar esses espaços. Então, queria contar uma historinha antes, rapidinho, um relato de experiência. Eu, enquanto goleira, e logo que comecei a cursar o curso de Educação Física na Unicinos, eu fui para alguns estágios, né? Formação acadêmica e tal, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar nas escolinhas comunitárias aqui de Sapucaia, no qual eu também já tinha sido aluna, enquanto criança e adolescente. Então, o pessoal de lá já conhecia mais ou menos a minha história e tal. E na época teve uma parceria com o Clube Grêmio Esportivo Sapucaiense, com as categorias de base, disputar gauchão, metropolitano, enfim, masculino, né, obviamente. E daí, bom, quem vai ser o preparador físico dos goleiros, né? E aí pensaram em mim. Na época eu era estagiária, e uma mulher num clube masculino, né? Treinando goleiros no sol, na chuva, aquecendo os goleiros antes dos jogos, gauchão. Então, assim, foi um aprendizado muito, muito legal que eu levo para a minha vida. Eu gosto de compartilhar com vocês, justamente porque a gente está falando de representatividade da mulher para mulher, digamos assim, sei lá, uma professora com meninas. Mas e quando tem uma educadora para meninos? O que isso representa, né? E daí teve um jogo que foi para os pênaltis,
Era uma semifinal de gauchão, e aí tinha um goleiro meu que não pegava muito pênalti, o técnico não trocou, eu não me lembro, que foi para uns 20 pênaltis, o jogo não acabava nunca do pênalti. E aí tinha a comunidade das casinhas que ficavam do lado dos muros ali do clube, e aí o meu goleiro não pegou um pênalti, E bom, a gente perdeu, foi para o Inter, se eu não me engano. Bom, saímos cabisbaixos e tal, era equipe juvenil, e na hora de ir embora, o pessoal que estava assistindo o jogo, uma mulher no muro pegou e disse: perderam porque quem treina os goleiros é uma mulher. E eu não sabia o que fazer, na verdade, porque eu estava com os meus goleiros ali, os atletas, todo mundo, só eu de mulher dentro do campo. E foi uma situação bem complicada. O que eu fiz? Eu fingi que eu não ouvi, porque não sabia nem o que dizer, né? Imagina, tu sair de um jogo derrotado, ainda ouvir isso de uma mulher. E isso eu levo para minha vida, assim, porque e estou trazendo aqui para vocês agora, né, exteriorizando isso, porque tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui agora, porque a gente fala muito da questão do machismo, mas mulheres também são machistas, e tem várias, né, que também reproduzem isso. E quando tem uma mulher à frente, elas não conseguem enxergar. Como que tem uma mulher à frente? Como que pode ter uma mulher à frente de uma equipe masculina, ou seja feminina, tanto faz. É importante estar na questão da coordenação, ser técnica. E então, por isso que a minha fala inicial, quando eu me apresentei, é muito isso, né? Eu sempre digo, eu sou mulher, sou professora de educação física, minha paixão pelo esporte, principalmente futebol, nessa sociedade, principalmente aqui no Brasil, diz muito. Isso diz muito. Diz muita coisa, né? E uma série de questões que a gente vai vivendo. E depois eu tive a oportunidade, então, de me candidatar para uma vaga no PEI, na Unicinos. E eu tinha 2 vagas, né, atletismo e futebol, na época. E, inclusive, quem foi o professor Jorge, aproveitar esse espaço aqui para agradecer, que eu me lembro que eu estava na Unicinos um dia, Andressa, te liga que vai abrir uma vaga no PEI. Eu vou aproveitar agora para agradecer, porque se não fosse ele me dizer, todos os dias eu entrava no site para olhar a vaga, com uns 2 meses ali, e daí quando abriu eu consegui. E aí eu pensei, vão me chamar provavelmente para atletismo, né? E me chamaram por futebol. Pensa na alegria, uma mulher responsável pelo futebol dentro de um projeto esportivo, dentro da universidade que eu sou suspeita de falar que eu adoro, né? E então aquilo para mim foi muito bacana. O que eu quero dizer com isso? Da importância dos espaços terem este olhar da representatividade no espaço socialmente falando patriarcal, machista, que é o esporte, que o esporte é para todos, é um direito de todos, e das mulheres também. Por isso que é importante ter mulher nesse espaço também, que represente, que saiba da história das meninas, que também consiga se colocar no lugar, né? E agora, então, há 1 ano e pouco, a gente também entrou com a questão das equipes universitárias, e a gente também começou a ter um olhar para isso, da importância de ter mulheres representadas enquanto técnicas nas equipes esportivas. Mas para isso a gente precisa de algumas coisas. É preciso coragem, é preciso que essas meninas, que essas mulheres acadêmicas também se candidatem às vagas. A gente vê que a maioria que se candidata, na sua grande maioria, é homens, é meninos. Não tem problema, pessoal. Não estou dizendo, entende? Mas é importante que as meninas também e as mulheres possam pensar o esporte de uma outra maneira. E nós temos um exemplo aqui, vou citar da Marta, que é monitora, que está à frente de uma equipe de basquete masculino. Isso também diz muito, né? Mas, enfim, vou passar aí, porque não adianta, eu fico falando demais, né? Normal. Eu acho que isso, Andressa, quando a gente discutiu e debateu muito isso, é uma opção política, né? A gente, grande resumo, assim, é uma opção política. Quando se tem uma seleção para estagiário, quando se tem, né, determinadas vagas, e, bom, se faz uma opção por priorizar que mulheres, né, assumam esses espaços que
um pouco do que a gente já falou, né? Se a gente deixar livre, deixar acontecer, como sempre aconteceu, não vamos ter essa presença de mulheres, né? Enfim, pessoal, eu acho que sim, o papo tá espetacular. A gente já são 15 para 1, a gente tem a previsão de encerrar 1, então vamos nos encaminhando assim para o fim. Eu acho que a gente está fechando assim com chave de ouro esses entrevistas, né? E aí a gente tem uma última questão que é bem ampla, assim, que aí acho que cada uma das convidadas pode se pronunciar e já encaminhando uma fala final a partir dela. Eu vou, depois que eu fizer a pergunta aqui, vou botar uma imagem que a Joana pediu para eu compartilhar, e ela também pode falar a partir dela, de repente a gente começa pela Joana, mas a pergunta seria a seguinte, né, como um pouco a gente já falou, acho que um pouco do resumo dessa semana fatídica que tivemos, né, como atos e discursos de violência de gênero se materializam nas atividades esportivas e de lazer. Acho que tudo a ver, né, com esse debate absurdo dessa semana, essas decisões, assim, que ninguém acredita, né, mas de que forma, né, essa violência que a gente está vendo aí, representada, assim, em alto grau pela justiça, por quem deveria fazer justiça, ou melhor, de que forma ela se materializa no esporte e no lazer, né, pouco ampla, assim, mas gostaríamos de saber a opinião de vocês. Joana, vou compartilhar aqui a tua imagem, tá? Fiquem à vontade. Ô, Augusto, eu acho que foi impressão minha, eu não sei se tinha uma pessoa com a mão levantada antes, ou foi impressão minha. Eu vi alguma coisa aqui, não sei. Eu confesso que eu não vi, mas se alguém, né, quiser falar, também pode aproveitar aí o momento, tranquilo. Vocês estão vendo aí a imagem? Sim, está aparecendo. Uhum. Beleza. Posso começar, então, e daí já falo o link da imagem com... Claro. Não, pode ser? Na verdade, eu acho que o que eu gostaria de falar dessa pergunta final, e quando saiu terça-feira toda essa questão da menina e do estupro, na hora eu escrevi pro Augusto, né, e disse, nossa, que semana para fazer sábado um debate sobre gênero, né, para as pessoas justamente se darem conta que extrapola, né, gênero no esporte extrapola, porque se a gente reproduz no esporte essas questões, né, de machismo, de gênero, e que existe um lugar do feminino e um lugar do masculino, isso extrapola para a sociedade, né. Os altos índices de feminicídio no Brasil e de violência contra as mulheres são... a responsabilidade disso é o machismo, né. Tanto que quando uma mulher denuncia um caso de violência, em algumas cidades já, o acusado precisa obrigatoriamente participar de um curso justamente para discutir masculinidades e algumas coisas como forma, vamos dizer assim, de tratamento, né? E acho que é importante pensar, e daí é um ranço que eu tenho, sabe? Porque eu acho que em épocas, assim, de muitos compartilhamentos e redes, às vezes a gente pega, né, tipo, isso é um absurdo, aí compartilha lá, isso é um absurdo, isso compartilha. O que eu gostaria, e eu fiz esse exercício essa semana comigo, é que a gente pegue o que causa uma notícia como essa da Mariana e traga para a nossa vida alguma coisa que a gente possa mudar. Seja na nossa prática como professores, seja no dia a dia, né, com a nossa família, com a gente mesmo, como a gente ainda se coloca em lugares esperados, né, generificados, a sociedade é generificada, o esporte é generificado, enfim. Tanto o esporte é generificado, e aí é para pensar, tá? Não é uma verdade absoluta, mas acho que o professor Edinaldo trouxe antes a questão do desenvolvimento motor, né? Eu queria que a gente pensasse que as capacidades motoras, talvez elas possam ser generificadas também. Dentro do conceito de que todas são treináveis, por exemplo, vocês imaginam que existiria um menino brasileiro que é tão flexível como esse da imagem? Esse é o Gabriel Prado, é um paulista.
é o atual campeão das nossas competições. Então, assim, é um corpo de homem extremamente flexível. Do mesmo jeito que a grande maioria das ginastas brasileiras não tem a flexibilidade que ele tem. Ele é mais flexível que a campeã brasileira, né? Então, assim, o quanto as capacidades motoras são generificadas também, e talvez isso dá para, né, a gente ficar fazendo um looping com a gente. Por exemplo, mulheres têm mais ritmo que homens. Será? Será que é um fator biológico ou será que é porque desde cedo, culturalmente, as meninas são estimuladas e os meninos, inclusive a sexualidade deles é posta em xeque quando eles gostam de dançar, por exemplo, né? Será que realmente mulheres são mais flexíveis que homens ou homens, quando são flexíveis, a gente também suspeita da masculinidade deles? Força, né, potência, enfim, o que eu quero dizer é que sim, existe um corpo que é biológico, ok, a gente já estuda bastante isso há bastante tempo na educação física, só que não existe nada que mostre o quanto isso é biológico e o quanto isso é cultural, porque o cultural a gente ainda não consegue estudar. Queria que a gente pensasse nisso, fizesse esse exercício aí essa semana, se fosse possível. Rebeca, Andressa? Eu só queria complementar, eu acho perfeita a fala da Joana, e o caso da Mari e do André Camargo, né, é importante a gente citar nomes aqui, eu acho que não tem uma mulher que não se sentiu ferida, né, com essa situação, e chamou atenção para além da brutalidade que aconteceu, né, a gente assistiu pelo buraco da fechatura como o sistema estrutural ali, no caso, né, o judiciário, como ele trata essas mulheres vítimas de violência, né? Além de sofrer o abuso, que já é algo horroroso, né, tenebroso, ela foi torturada pelo julgamento, né, da exposição dela. Então, mais uma vez, pontuar que quando a gente fala estupro culposo, eu leio como uma banalização da violência sexual, né? Eu vejo como um machismo legalizado. E é importante a gente começar a ter um pensamento um pouco mais humano, né? E oferecer acolhimento para essa vítima, porque formar uma rede de apoio, porque essa mulher, ela pelo menos ela vai tentar ter uma vida depois disso, né, gente? E trazer essas questões para todas as esferas, chamar a responsabilidade também para nós, professores de educação física, que é debater o que é uma masculinidade tóxica, né? O que é a violência que talvez algumas meninas se sintam nas práticas assediadas, né? E aí eu vi uma movimentação também muito grande dos homens, que eu achei bastante interessante, eu achei válida, né, a movimentação. E muitos homens questionam aonde está o lugar de fala deles no feminismo, né? Eu acho que o lugar de fala do homem, nesses casos, ele está justamente quando ele conversa com seus amigos, né? Quando ele tem a ação de se pontuar frente àquelas ações e dizer, olha, eu acho que a tua postura aí com a tua namorada não tá legal, né? Refletir isso, refletir o que ser homem necessita usar da força, né? E aí, também quero questionar a questão do judiciário, né? Eu sei que foge um pouco da nossa pauta aqui, mas eu acho que alguém que defenda a violência institucionalizada é alguém que deveria de perder o seu salário, ter um sistema de progressão de perda de salário, porque é inadmissível, né? E quem sabe aí, né, existiriam juristas mais conscientes.
só finalizando aqui, esses dias eu estava ouvindo de uma moça e ela dizia assim, mas isso aí foi culpa do juiz. Se a gente for pensar, o juiz, ele somente aplica as leis, né? E quem que faz essas leis? Né? Uma pausa dramática, uma reflexão. Aí eu disse para ela o seguinte, eu digo, moça, a culpa é nossa. Porque tá chegando aí as eleições, né? E aí fica a chamadinha. A gente elege pessoas que vão nos representar, que vão criar leis, que vão alterar leis. Então, fica um incentivo para que a gente eleja pessoas que estejam realmente preocupadas com pautas necessárias. Então, façam uma pesquisa, elejam candidaturas feministas, elejam candidaturas negras, né? Porque somente assim a gente vai começar a movimentar as estruturas. E questão de sociedade, gente, a gente está conversando, a gente está sendo político. Essa discussão toda que a gente fez aqui, ela é uma pauta que, olha, ela é infinita, né? Eu ouvi ali um colega comentando, e eu acho que fica a sugestão para as próximas entrevistas, a gente falar sobre masculinidade tóxica, né? Enfim, esse é o contexto que eu quero apresentar para vocês e agradecer a participação. Beleza, valeu, Rebeca. Olha só, Andressa, só antes de tu, a gente tinha o professor Edinaldo e a Emanuele com as mãos levantadas, não sei se vocês ainda querem, e aí a Andressa depois complementa, só para a gente também não nos passar muito no tempo, pode ser, Andressa? Vai lá, Emanuele, já falei muito, vai lá, Emanuele. Bom, pessoal, queria agradecer assim, a todas essas informações e o que me fez refletir e ir ao encontro do que da fala que a Andressa trouxe, né? Da importância da sensação do desconforto, né? Que quando tu se sente desconfortável com algo que tu ouve ou que tu vê, que faça assim os profissionais, nós professores de educação física, que faça a gente refletir assim da importância de escutar essas sensações e essas questões que surgem, né, durante a nossa fase como educador físico, né, e a importância de ir em busca de informação para conseguir se posicionar em relação às coisas que estão acontecendo, porque às vezes o que eu sinto assim é que o pessoal não está com falta deles, tá com falta de se informar, sabe, de conhecer, de tentar fazer algo diferente, sabe? E acho bem legal assim, nossa, tudo que vocês trouxeram e a importância de observar as diferenças, que diferenças existem desde de quando a gente é bebê, crianças, diferenças existem entre os meninos e meninas, mas, porém, não se deve generalizar, né? E qual o papel do educador físico na intervenção disso para uma sociedade melhor, né? E a nossa importância em relação a se posicionar, entender sobre as leis, sobre as regras, sobre a filosofia, sobre a cultura, da onde que a gente veio, o que a gente quer. E queria agradecer, assim, grata ao tanto de informação que isso tem nos proporcionado, que essa situação em que a gente está vivendo hoje, o quanto isso trouxe de informação e crescimento. Queria agradecer a todos vocês. Obrigado, Emanuele. A gente agradece também a presença. Foi realmente muito bacana. Andressa? Tem 1 minuto, candidato.
Não, vou falar rapidinho. Foi muita coisa foi falada aqui, então eu quero citar o Papo de Guria, um relato breve do Papo de Guria, que é o grupo, né, que já conversamos aqui. Quando aconteceu esse fato fatídico aí que a gente está falando, a gente tem um grupo no Whats, e elas começaram a dialogar ali. Eu não vou ter tempo agora de falar com vocês sobre, assim, mas a importância que tem ter um grupo de meninas que possam falar sobre isso. Onde elas falariam? Entende? Que talvez um espaço só de meninas, onde a gente consegue se entender, onde a gente conversa. Então, a importância desse espaço. Quinta-feira a gente se reuniu, falou mais, né, Josi? A Josi também está ali, não sei se tem mais alguém, não consigo ver, mas foi bem rico, foi bem bacana. Então, só a frisar a importância de ter um grupo de fala, de diálogo, de escuta, né? E, de novo, tudo que foi falado aqui agora tem a ver com essa última pergunta, com a questão da importância da representatividade. De novo, a gente volta lá para a questão da representatividade. O próprio julgamento ali foi feito por homens. Não tinha representação de uma mulher. E, bom, isso não garante nada. Ainda por cima, o sistema estrutural, que é o que nós estamos falando aqui agora, também não garante que se tivesse uma representação de uma mulher lá, pudesse ser diferente. Que é o que a gente discute lá no grupo das meninas também, em função de muitas mulheres também serem machistas e não entender. E fica a minha luta aqui, minha mensagem, a importância dos grupos que defendem os direitos humanos, a importância dos grupos feministas. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui nem dialogando sobre isso. Então, a gente não pode desistir. E aí isso vai fazer a diferença, com certeza. Seguimos na luta aí, pessoal. Foi mais de 1 minuto, né, Augusto? Mas tá valendo, eu acho. Nada é dado, tudo é conquistado. Tudo é conquistado mesmo. Nada é dado. Pessoal, então, assim, mais uma vez eu agradeço imensamente, assim, a Rebeca, a Joana, a Andressa, a todo mundo que... Eu acho que, assim, foi a vez que a gente fizemos 2 horas aqui de papo e acho que pouquíssima gente saiu, acho que foi um formato muito legal também de papo mesmo, de não ser uma aula, não ser uma palestra, é bem isso, assim, que a gente pensou. E, bom, aqui eu acho que a gente, não sei se Tobias quer falar mais alguma coisa, não sei se alguém quer complementar, a gente está estourado. Eu tenho agora, estou numas aí de fazer uns debates com política e eu estou só pelo tempo agora, só estou preocupado com o tempo. Eu só quero finalizar, Augusto, pode ser então? Vai lá. Burocracia, Augusto, burocracia. Entrei, me vendi para a burocracia, Luizão. Só agradecer, Augusto, então, em nome da nossa equipe, né, também, que ficou mais à frente da organização, mas que nem a gente sempre comenta, né, de nada adianta a gente pensar num evento se não tiver participação, disponibilidade, né, e até as pessoas, né, pensarem, tipo, em participar em algo sábado de manhã, que nem a gente comenta, que às vezes é um horário ruim, né, que nem hoje foi a Rebeca, a Joana e a Andressa, mas a gente teve vários participantes que se disponibilizaram. Acho que o Entrevistas foi um sucesso, a gente tinha muito receio para saber como é que ia funcionar e tudo mais. Agradecer aos monitores das equipes que nos ajudaram também, sempre se dividindo, né, em todos os sábados como suporte, apoio, seja no chat, seja nas chamadas de presença e tudo mais. E é isso, deixar um agradecimento especial a todos, um parabéns a todos também por esse semestre, esses eventos, que continue, que nem o Edinaldo comentou, né, que seja uma rotina agora, não seja apenas por conta da pandemia, porque a gente sabe que às vezes uma coisa surge em detrimento de uma emergência, mas se foi sucesso, por que não continuar, né? E desde já também avisando ao pessoal que está aqui, pedir para que fiquem atentos às redes sociais que a gente está tentando organizar, estamos organizando, junto, né, à Copa Unicinos, junto ao Fernando Chaves. Como esse ano a gente sabe, por conta da pandemia, a Copa Unicinos presencial não vai acontecer, a gente pensou em fazer uma Copa Unicinos online, né, com jogos online. Então, nas redes, nesse final de semana, a gente vai divulgar qual é a ideia. Serão 3 jogos, a gente vai colocar os links de acesso, mas a gente pede já para todos que estão aqui, acadêmicos, professores, enfim, quem quiser participar, que ajudem a divulgar, que ajudem a movimentar também, que a gente pensa que vai ser mais um evento para chamar a galera, para tentar envolver todo mundo, todos os acadêmicos da Unicinos, e esperamos e contamos com o apoio de todo mundo na participação e na presença.
Certo, galera? Um beijo, um abraço a todos. Baita espaço, gurizada. Muito bom. Valeu. Valeu. Seguimos. Obrigada a todos.